Nossa, Maurício Bernes, enfim. A gente falou sobre hermetismo, espiritualidade, astrologia, por esse olhar, né? Construtivo de elevação e de crescimento. O Maurício não tem nem o que falar, né? Tem muitos anos aí de experiência. Eu assisti muito ele, li muito ele e poder bater um papo com ele também, mais um dos presentes pro registro aqui. Fora que o papo é muito aprendizado, né? Tenho certeza que você vai adorar. Vamos lá ver. Maurício Bernes. Pronto. Tá ouvindo? Ouvindo, tô te vendo bem agora. Isso. Vamos lá. Eu precisaria pôr ele aqui para apoiar, mas tá bom, vou segurar não. Tô sem o tripé aqui, quebrou o negocinho. Mas tá bom. Vamos pular a parte de esquentar. Você estava falando das métricas, né, do seu curso que você apresenta, você estava falando da base de Hermes, né, na astrologia. Acabou. Tá cortando de novo. Puxa vida, tá cortando, né? Tá. É. Agora tá Bom, normalizou aí? Estão ouvindo bem? Então, né? Então, tudo bem. eu vou responder. Eu vou responder a pergunta lá que ele fez dos planetas, né? Olha, os planetas no hermetismo são como, vamos dizer, administradores, né? Existe a luz do Sol, que representa a expressão da luz. E cada um dos astros, ele tem um fragmento dessa luz do Sol. Então, ele serve de modelo, vamos dizer assim, de uma virtude a ser desenvolvida. Cada um dos astros, então, administra, vamos dizer assim, uma parte dessa luz do Sol, porque se a gente receber de uma vez, a gente não tem condição espiritualmente de receber tudo de uma vez. Então, a gente tem o Mercúrio, para que a gente possa aprender a pensar adequadamente, a se comunicar adequadamente e desenvolver a virtude principal, que é o uso da própria palavra. Né? A gente sabe que, eu não sei se a maioria, talvez quase todos os problemas do mundo é devido ao mau uso da palavra, problemas de comunicação, problemas de entendimento entre as pessoas. Né? Então, é isso. E aí Vênus, por exemplo, ele já traz o quê? O compartilhamento, a troca, o relacionamento propriamente dito, né? O equilíbrio, né? Entre as pessoas, o valor justo das coisas, o valor correto das coisas, o equilíbrio, a integração entre as pessoas, né? E o Marte já representa a nossa força, né? Coragem, a conquista, a luta, a busca pela vitória, né? O desenvolvimento espiritual. Ele representa o Sol, né? Carregando a cruz, né? Quer dizer assim, a ação, né? Sobre a vida, né? Dentro de uma virtude que é a virtude da coragem mesmo, né? Coragem de se autoafirmar, coragem de se realizar na vida, de fazer aquilo que veio aqui para fazer, né? Aí dali a gente passa de Marte para Júpiter, né? Já entra num outro plano, né? Que o Júpiter é o plano das leis, do conhecimento, da própria justiça, no sentido de conhecer a justiça, vamos dizer, divina, né? Como é que é a lei, como é que é a lei de Deus, como é que a gente pode se expandir, crescer na vida dentro dessa lei da natureza, né? Da natureza, vamos dizer, divina, da natureza superior, da inteligência superior, né? E quando chega em Saturno, é hora de colocar o conhecimento na prática. Todo aquele conhecimento jupiteriano, ele tem que ser colocado em prática, porque aí é a sabedoria. Né? A palavra sabedoria vem de sabor, saborear. Né? A gente tem que experimentar concretamente para poder realmente fixar e enraigar aquele conhecimento. Então é o desenvolvimento da sabedoria. Agora, quando entra em Urano, Netuno e Plutão, aí já vai para níveis que eu considero assim do inconsciente, né? Então aí já entra num... Porque dentro do hermetismo a gente vai até Saturno. Aí Urano, Netuno e Plutão, eles vêm na transcendência. Quer dizer, o Alan Léo, que é um autor muito bom, antigo também, ele dizia assim, só uma meia dúzia de iluminados consegue vibrar Urano positivamente. Então, assim, Urano é a libertação. Que tipo de libertação? O estado de espírito de ser livre. É mais do que o direito de ir e vir.
É uma liberdade, por isso que Urano é a oitava superior de Mercúrio, porque é o pensamento telepático, o pensamento ligado ao inconsciente coletivo, né? O pensamento ligado à conexão cósmica. Né? Então, a pessoa que é sintonizada. Então, por que o cara é um inventor, um inovador? Porque ele se conectou com essa força superior e trouxe para as pessoas o novo, renovou, inovou. Né? Aí, na sequência, vem o Netuno, que é a oitava superior de Vênus. Aí vem esse compartilhamento coletivo. Já não é mais eu e você. É o nós, o conjunto das pessoas, o coletivo, a humanidade. Então, Netuno representa a humanidade. Né? Ele é muito interessante que ele simboliza a crucificação de Jesus. Isso simboliza aquele momento onde Jesus diz: perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. É o Netuno. É o Netuno. Trazendo também essa força, né, do perdão. Por isso que Jesus veio na era de peixes, né, de Netuno. E aí o Plutão é o renascimento. É a morte com o renascimento. Quer dizer, né, a pessoa chega, a gente vai ter que renascer ao longo da vida diversas vezes, né, se transformar verdadeiramente. E o Plutão traz, então, essa energia. Esse é o sentido, né, que eu vejo assim, dos planetas do ponto de vista da visão hermética, que é uma visão espiritual, né? E aí tem a simbologia de todos eles, porque todos eles vêm da configuração do Sol, da Lua e da Cruz, que representa o ascendente. Então, quando você vê Vênus, é o Sol em cima da Cruz. Quando você vê Marte, é o Sol carregando a Cruz. Quando você vê Júpiter, não tem o Sol, é a Lua e Júpiter. É a Lua se elevando pela cruz. Quando você vê Saturno, é a Lua carregando a cruz. Aí quando chega em Urano, já tem duas luas. A Lua individual e a universal. Né? Vamos dizer assim, a alma individual e a alma universal, coletiva. E o Sol pequenininho, lá embaixo. Né? Também carregando a cruz para equilibrar o individual com o coletivo. Já o Netuno, ele tem a cruz, a Lua, no centro da cruz. E eu coloco ali o Sol também no centro da cruz, que não fica visível porque o desenho é simbolizado. Né? Então representa aquela unificação. Né? Por isso que eu vejo que é a crucificação de Jesus, né? O Sol no centro da cruz. E depois o Plutão, ele é o Mercúrio. Ele é exatamente o Mercúrio, só que você troca com o Sol. Então, o Mercúrio, as relações do Sol do espírito com a matéria, que é o Sol com a cruz, não são permeadas pela alma, pelas emoções. E já em Plutão, a gente tem o cálice, a gente tem o útero, que dá início ao Sol como semente, é um novo, um espírito renovado, um espírito que renasceu, né, das cinzas do que ele viveu até aquele momento. Então é nesse sentido que eu vejo a influência, né, vamos dizer, planetária. Então, às vezes, a pessoa tem um trânsito de Plutão, ela teve uma perda, né? É uma perda, é um sofrimento. Mas será que ela está precisando daquilo ainda? Você entende? Porque, às vezes, a pessoa precisa perder alguma coisa para poder dar espaço para algo novo na vida dela. Precisa renascer de alguma forma, né? Então, é nesse sentido. Não sei se eu filosofei demais, mas... É uma delícia te ouvir. Mas, voltando para cá, os princípios herméticos, a gente pode colocar que eles foram escritos também nos planetas. Colocar o quê? Que os princípios herméticos eles foram escritos, intuídos também, inspirados nos planetas, ou o contrário? Veja bem, Hermes Trismegisto, ao que se atribui dois textos. Um é a Tábua de Esmeralda, e o outro é o que é chamado como Corpus Hermético. Né? Ele não escreveu os princípios herméticos, ele contou como é que ele viu que foi criada a Terra, foi criado o ser humano, como é que foi criado esse universo e como é que ele funciona. Né? Então ele dá a base para a astrologia. Tanto que tem pessoas, estudiosos, que consideram que o Hermes Trismegisto é o mesmo Zoroastro, que deu origem à religião astrológica. E Zoroastro tinha uma religião, e essa religião é baseada nos astros, né? No conhecimento, no estudo dos astros. Então, é do hermetismo que surgiu a descrição do efeito dos planetas. Entendeu? Pelas leis herméticas. Aí depois, lá na frente,
que escreveram um livrinho que chama Caibalion e escreveram lá 7 princípios herméticos. Mas o Hermes Trismegisto não fez isso, não. Isso aí são pessoas que fizeram, né? Tá? Não estou dizendo que está errado, mas assim, já é uma compilação, já é uma sintetização do conhecimento. Né? Então a gente já olha assim um pouco mais de cuidado, né? Sim. Ô Maurício, uma pergunta pessoal. Você, em particular, você acredita em reencarnação? Total. Eu acredito em reencarnação. 100%. Porque assim, por que a pessoa vai nascer? Assim, a gente não fala que tem mapa bom e mapa ruim, mas assim, vamos lá. Tem mapa que é mais fácil, né? Assim, não é o mapa, você vê a vida da pessoa, é mais fácil. Tem gente que transita na vida com mais facilidade, entende? Outros com dificuldades assim bem fortes. Então, a gente vê que dentro de uma visão de uma justiça divina, que a reencarnação explica isso, né? Agora, eu tenho as minhas experiências espirituais que comprovam para mim a existência da reencarnação. Então, entendeu? Mas aí é uma questão de cada um. Eu estudei um tanto de parapsicologia e tem casos de pessoas que têm assim, não tem essa, praticamente comprova, né? Que tem reencarnação mesmo, né? Pela memória daquele espírito, né, de outras vidas e tal. Então isso existe, tem pessoas que se lembram de alguma coisa, né? Não é tão comum, mas tem pessoas que lembram, crianças que lembram de coisas assim fantásticas, não é pouca coisa não. Maurício, em cima disso, agora eu estou te ouvindo bem. A gente pode dizer que chegando ali na casa 9, tem um olhar mais entendendo que a vida é pesada, o crescimento, isso é um centro de evolução? Isso? Precisa entender? Eu dei uma cortada aqui, mas eu vejo, você falou da Casa 9, né? A Casa 9 é a busca do conhecimento, conhecimento, vamos dizer, superior, né? Tem a universidade, tudo bem, isso é um conhecimento superior dentro de um plano da materialidade. Mas na Casa 9 a gente busca também o conhecimento da conexão, que é o religare, né? A ligação com o superior. Então, sim, é um processo de desenvolvimento de evolução. A Casa 9, ela simboliza também essa necessidade de evolução. Tanto a 9, a Casa 12, pela sua espiritualidade, né? A Casa 12, a Casa 8, pela magia que ela representa, né? E a Casa 4, para você ter memória, para saber que você veio de algum lugar. Nós não surgimos do nada, a gente veio de algum lugar. E a gente tem uma história familiar e a gente tem uma história nossa, né? Espiritual. No Brasil é mais fácil isso, porque as religiões espíritas, elas são um grande número, né? E variedade também de compreensões e tudo, mas todas são reencarnacionistas, né? Então, às vezes a gente atende pessoas que dizem, não, eu sou católico, mas é reencarnacionista, acredita em reencarnação. O outro é evangélico, não acredita em reencarnação também. Eu acho que lá na igreja deles eles não vão falar isso aí. Mas tem pessoas que já relataram para mim, já tem pessoas assim. Então, eu vejo que a astrologia, né, quando a pessoa não acredita em reencarnação, fazer o mapa dela, às vezes não é tão fácil para ela compreender, né? Por quê? Porque ela vai perguntar, por que eu nasci, então, com essa situação, né? Porque eu estava merecendo, de contar um merecimento. Aí, se a gente dizer, eu às vezes digo assim, quando a pessoa não acredita, né? Olha, tem um histórico familiar, tem um DNA da família, que hoje as constelações estão comprovando isso, né? Esse trabalho de constelação sistêmica, constelação familiar, então está comprovando que as pessoas têm um histórico familiar que afeta a vida da pessoa. Então a gente vai por aí também, né? Para não mexer. Eu não me vejo no lugar de ficar mexendo com a crença das pessoas. Cada um acredita naquilo que... Foi? Esse é o objetivo, né? Não, o objetivo é auxiliar a pessoa no que ela estiver podendo receber, né? Isso é outra coisa, viu, Rodrigo? Que eu já venho aprendendo, né? Quando a pessoa não está em condição de ouvir alguma coisa, não adianta falar. Então, bate fofo, como a gente diz, entende? Você fala, mas entra aqui, sai ali. Então, tem os momentos da vida de cada um, né? Até assim, a gente
faz um mapa de uma pessoa com 20 anos. O mapa continua o mesmo, né? Com 30. Mas a pessoa já viveu 10 anos. Então ela já tem condição de compreender algumas coisas de uma maneira melhor. Aí quando ela tiver 40, mais 10 anos vai aprender, já tem condição de viver. O mapa é o mesmo. Mas a compreensão da pessoa com relação a ela mesma, né? Porque nada substitui a experiência vivida. A pessoa viveu, né? Eu atendi, rapaz, há muitos anos atrás, uma coisa interessante, né? Hoje, eu atendi uma senhora, ela tinha 75 anos. E ela vinha todo ano. E ela queria fazer previsão. Entendeu? Né? Você entende? Eles falam, puxa vida, né? Por quê? Ela falou, porque para falar das coisas da minha vida e tal, agora já foi, agora eu estou no saldo. Ela mesmo dizia, eu estou no saldo, então eu quero ver o que vem pela frente. Porque as outras coisas eu já vivi tudo aí, o que tinha para viver. Né? Entende? Então são visões de vida. Né? Outra coisa, dentro desse mesmo eu tenho para conhecer oportunidade para a gente conseguir de crescer, de passar para outra fase. Mesmo que é isso que os trânsitos a gente ter esse salto. Eu vejo assim, né? Eu começo a interpretar o mapa para uma pessoa dizendo, olha, o Sol representa o seu espírito e você veio desse signo, né? O Sol está lá, 10 graus, signo de Leão, Touro, seja o que for, né? Está lá. Por quê? Porque você veio com a missão de desenvolver as qualidades desse signo e vencer os desafios que esse signo representa. Então essa é a sua missão básica, né? E isso é evolução. Aí todo o mapa, eu digo assim, todo o mapa gira em torno dessa necessidade. E aí tem as características que você tem para lidar com a pessoa e tal, para esse desenvolvimento. Porque ninguém vai ser feliz se não realizar a natureza solar dele. Você entende? Assim, né? Libriano sozinho, né? O Libriano não é para estar sozinho, vamos dizer, falando uma coisa básica, né? Leonino que não aparece, que não brilha, vamos colocar de um jeito mais positivo. Né? Não funciona, canceriano sem família. Você entende? São coisas muito, muito essenciais que as pessoas precisam desenvolver na sua evolução. E eu vejo que os trânsitos vão contribuindo para essa evolução, não só os trânsitos, como as progressões, né? Que a gente usa junto, progressão e trânsito. É tudo para a evolução da pessoa. Mas aprender alguma coisa, que ela tem que aprender que aquilo não fazia mais sentido na vida dela. Se ela ganhou uma coisa, ela entender que tinha um merecimento para ela ganhar aquilo. Mas eu digo também no sentido da pessoa deixar de viver certas experiências. Por exemplo, ela aprendeu o que tinha que aprender e ela deixa de passar por aquelas dificuldades e passa para outras questões dentro do mesmo arquétipo. Isso é exagero? Não, eu acho que é uma espiral, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Né? A pessoa, porque, olha, se tem uma coisa que a gente não consegue ver, é olhar um mapa e ver o grau espiritual da pessoa. Agora, quando você vê o mapa e vê a vida da pessoa, aí você consegue ver o grau espiritual. Por quê? É como ela lida com aquela coisa que ela tem no mapa dela. Entende? Você encontra pessoas, né, por exemplo, Marte quadratura Plutão. Você encontra pessoas violentas, mas encontra pessoas que já superaram, que já tiveram violência, já viveram assuntos de violência, ou como agente, ou como passivo, recebendo, mas já transmutaram aquela condição. Aí passa a ser uma energia o quê? De transformação. Uma energia... Às vezes são pessoas que dão exemplo para outras que têm aquele problema para resolver. Então eu acredito sim nessa possibilidade. A pessoa é subir numa escada. É dentro do mesmo arquétipo, mas é no outro nível pelo grau de compreensão que a pessoa tem com relação a ela mesma, né? Autoconhecimento e conhecimento do mundo. Sim. E
Tô aqui, tô especulando mesmo, tô aprendendo aqui, vamos ver. Mas ainda pensando no lance das casas, né, que para mim fica mais fácil de ter como norte, a casa 12, como sentido de compaixão, a gente pode dizer que para a espiritualidade, o ápice é a moeda de troca, podia dizer assim, de outra forma, é poder ajudar o outro a crescer também? Eu vejo que não é nem a moeda de troca, é a missão. A missão. Porque a pessoa, imagina se uma pessoa que já conhece alguma coisa, já chegou a um determinado grau, vamos dizer assim, aí vai ficar só para ela, né? Então acho que ela não está naquele grau todo, né? Está meio egoísta, né? Está meio egoísta, né? Então quando vem essa configuração, né, é para ela realmente trazer para os outros, mostrar caminhos, né? Auxiliar os outros, né? A gente diz, a casa 12 é o hospital, a cadeia, é tudo isso aí, né? Mas é também espiritualidade. Porque tem um conceito dentro do próprio hermetismo, né? Mas dentro de uma linha esotérica do martinismo, onde, assim, quanto mais a pessoa é iluminada, mais o que ela faz, assim, eu vou explicar rapidamente, né? A gente tem livre-arbítrio e exerce o livre-arbítrio. Quanto mais a pessoa vai se iluminando, ela exerce menos o livre-arbítrio e faz mais o que precisa mesmo ser feito. Você entende? É que nem o Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. Então, conforme a pessoa vai se iluminando, ela vai fazendo o que é preciso fazer. Ela não vai fazer o que ela quer, ela vai fazer o que é preciso fazer. Então, não existe conflito entre destino e livre-arbítrio. Esse conflito é para nós, seres humanos, ainda em busca de mais luz. Entendi. Então, a pessoa que tem uma configuração assim, mas ela está presa, né? Porque eu falei disso, porque casa 12. A casa 12 é uma casa de aprisionamento. Eu preciso da minha liberdade. Não, o cara está lá, não tem liberdade. A sua liberdade é o seguinte, auxilia os outros aí naquilo que você puder. Faz o que tem que fazer e vambora, né? Exatamente. Cumpre a sua missão aí e não reclama se der. Se der para não reclamar, melhor. Ô Maurício, outra dúvida minha mesmo dentro desse sentido, e eu vou aproveitar que você é canceriano, e aí vou te provocar nesse tema. Para mim, vê se eu estou errado, para mim, assim, primeiro eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções, com as minhas questões pessoais, né, dentro do sentido de conseguir dar conta da minha existência, para que depois eu consiga alcançar algum tipo de espiritualidade. Dentro disso, as emoções, os sentimentos, eles são o nosso maior veículo de aprendizado nessa existência? A gente pode dizer isso? Olha, para quem é de signo de água, eu acho que a base tudo começa por aí, né? Porque imagina, câncer é ação, né? É ação, não signo cara de água, ação emocional. Então, o canceriano vai ter que aprender que a vida dele é feita pela motivação, pela ação, né, motivação emocional. Não é racional, é emocional. E se ele não aprender a lidar com isso, o que vai acontecer? Imagina um barco no mar. O mar são as emoções, né? Aí vem aquela onda. Né? Se o cara não sabe lidar com a onda, o barco é sujeito a virar, sujeito a bater no rochedo, sujeito a ir para a praia lá e encalhar. Então ele vai ter que aprender a lidar com as emoções. Os outros signos também vão ter que aprender a lidar com as emoções, porque todos têm lua no mapa, né? Só que é diferente a maneira de lidar. Tem pessoas que vêm com uma configuração que a inteligência emocional, como se diz hoje, é maior. Então essas pessoas têm mais facilidade na vida com esse âmbito. Agora, a espiritualidade, ela não depende diretamente do emocional, mas o domínio do ponto de vista do conhecimento das suas emoções, é um passo para o desenvolvimento espiritual, né? Mas assim, porque como é que uma pessoa desenvolvida espiritualmente é desequilibrada emocionalmente? É difícil, né? Não sei, eu tenho, né? Mas acho que a gente quer seguir umas pessoas mais desequilibradas, né? Não dá. Mas tem, né? Tem um monte de líder religioso aí que você olha assim, pô, o cara é meio desequilibrado, mas tudo bem. Porque, olha, eu hoje, na minha idade, eu vejo assim, sabe?
Cada pessoa tem, vamos dizer assim, o pastor, né, que tem condição de seguir. Tem condição de seguir, então eu não critico nenhum. Não critico nenhum. Certo. É melhor o cara seguir aquele ali do que estar solto aí, perdido na vida. Pelo menos está seguindo alguém que está dando alguma orientação na vida dele, né? Mesmo que não seja uma coisa, mas está dando orientação. Então, nesse sentido, eu vejo que é importante, né? E como dizia o Krishnamurti, né? Quando o discípulo está preparado, o mestre se apresenta para ele. Sim. Então, isso é uma chave esotérica também, né? Sim. A Tati está aqui me ajudando nas perguntas. Ela perguntou sobre os nodos lunares. Se isso tem alguma questão específica no hermetismo. Olha, na leitura espiritual, né, do mapa, os nodos lunares compõem, né, um fator importante. Do ponto de vista dessa visão da astrologia hermética, os planetas são mais importantes, os astros, né? Agora, como os nodos lunares são decorrência da ligação entre o Sol e a Lua, então eles acabam representando, vamos dizer, de uma forma básica, né? O nó do sul é onde a pessoa, de onde ela veio, o nó do norte é para onde ela tem que ir, né? Então ela tem que vencer o nó do sul, que é uma zona de acomodação, e se dirigir ao nó do norte no seu desenvolvimento, nessa encarnação. Então, nesse sentido. Esse desafio, né? Ô, Maurício, uma coisa, porque estava falhando, a gente começou pelo fim e ficou essa confusão. Mas eu sempre pergunto, eu acabei não perguntando. Como foi o seu primeiro contato com a astrologia? Você lembra? Lembro. O meu primeiro era o seguinte, meu caro, eu estudava parapsicologia com os padres. Então, O que é parapsicologia, Maurício? é a ciência que estuda a mente humana. Então tem uma linha da parapsicologia que todo mundo conheceu, o padre Quevedo, não é isso? Eu não sei se debate agora, não, né? É um que morreu agora há pouco tempo aí, o padre Quevedo. Mas ele tinha missão, eles tinham a missão de ir contra o espiritismo, né? Então, comprovar que existem os fenômenos da mente, mas que não tem a ver com a visão espírita. E aí combatem a astrologia, combatem tudo. E eu estava nessa aí. Mas aí eu entrei para Rosa Cruz. E deixei eles lá. E comecei a estudar o hermetismo e comecei a ter um contato com essa parte mais das ciências ocultas. Mas aí fui estudar astrologia dentro disso, né? Também assim, meio duvidando, não, isso aí, como é que é esse negócio aí e tal. Mas aí, a hora que eu comecei a estudar, eu vi que era uma realidade, né? E que irrefutável. Entendeu? Foi assim. Entendi. Agora, eu não tive oportunidade nessa vida de ter o meu mapa interpretado por um astrólogo. Verdade? Verdade. Quando eu fui ter uma interpretação, já foi feito por um aluno meu, e aí já não vale a mesma coisa. Né? Eu queria, não consegui. Eu comecei a estudar muito cedo, e eu sou autodidata, né? Então eu estudei. Aí, quando eu fui, eu falei, não, eu preciso, né, virginianamente, ascendente, preciso de uma escola, um diploma. Aí fui para uma escola. Aí, mas eu trabalhava na empresa e viajava muito. Então eu ia numa aula, faltava duas. Ia numa, e já entrei no intermediário. Que o professor lá, eu falei, já estuda há muito tempo, ele fez umas perguntas, agora não, pode vir para o intermediário. Eu já vim. Aí um dia eu chego lá, ele me chamou, o professor Valdir, que era da Régulus, da escola Régulus. Ele me chamou, eu achei que ele ia em São Paulo. Eu achei que ele ia me chamar a atenção, que eu faltava muito, né? E não, ele falou, olha, eu quero convidar você para dar aula aqui, que eu estou vendo que você tem o conhecimento mesmo, não precisa ficar aí na aula, ficar aí, tem mais essas aulas que tudo que a gente tem para ensinar aqui, você já sabe. E aí eu comecei a dar aula lá, ele deu os diplomas todos, que eu precisava, eu queria os diplomas inteiros. E eu comecei a dar aula lá e continuei estudando tudo, e devo a ele, assim, o meu início da minha carreira, né, na astrologia. Então, a astrologia aconteceu assim muito, eu não sei se eu tinha muita opção nessa vida, não, de fazer outra coisa. Acho que é um reencontro, né, Maurício? Porque pra mim a sensação que eu tive foi de reencontro, né? Quando eu ouvi a linguagem, alguma coisa, eu falei assim, é isso. Já é seu, isso já é seu. Exatamente, você já conhece alguma coisa disso aí. É isso aí, eu senti alguma coisa. Mesmo sem saber, mesmo sem saber, quando eu ouvi, eu falei assim, já é meu, isso aí é meu, já tem. Eu não senti dificuldade, né?
Legal, bacana, cada vez mais e mais. E estamos aí até hoje, né? É. Eu faço votos, viu, que vocês que estão mais novos aí, deem continuidade, consigam isso, vocês estão conseguindo fazer, trazer uma nova linguagem, sabe? É muito legal, por quê? Porque antigamente, na minha época lá, o que tinha? Tinha um horóscopo de jornal, né? Que era aquela coisa geral e tal. Hoje não, hoje tem o Instagram, onde você pode trazer uma astrologia mais do que aquele horóscopo, só aquela coisa assim simplista, né? E é o que eu vejo que vocês estão fazendo. Vocês e diversos outros aí, com milhares e milhares de seguidores, né? Eu acho isso muito legal. Eu estou achando muito positivo, sabe? E dando oportunidade para que mais e mais pessoas vejam a astrologia de uma forma melhor, né? Você acha legal esse momento que a gente está vivendo da tecnologia e todo esse boom, desse movimento da comunicação com a astrologia? Eu acho maravilhoso. Eu uso a tecnologia, tinha umas calculadoras, ele calculava tudo à mão. Aí veio uma calculadora Cássio, que calculava a posição de cada planeta, tal, aí você calculava ali. Depois vieram os computadores, mas eu na minha vida profissional, eu comecei a trabalhar na década de 70, de 80, no início da década de 80, já com computadores mainframe, né? Não tinha notebook no Brasil, não tinha isso ainda. Então eu me desenvolvi um pouco, eu sou tecnológico, apesar da idade. Sou bem tecnológico, entendeu? Eu gosto muito de tecnologia. E o Urano está como no seu mapa? O seu mapa explica isso? Explica para ele, está em conjunção com Marte em sexto com meio do céu. Então é a própria tecnologia, né? Eu gosto, não tenho dificuldade, tenho facilidade, até fazia programável um tempo atrás. Não tenho, eu gosto muito, acho isso maravilhoso. Tanto que antes da pandemia eu já atendia 70% online. Eu atendia online, porque atendia muita gente de fora do Brasil. Entendi. A questão da vida é desenvolver os atributos do seu som, focando no alinhamento desse com o seu nó do norte comum. Focando no alinhamento do... Vou repetir a pergunta que eu estou lendo, não sei se todos estão lendo, né? A questão da vida da pessoa é desenvolver os atributos do seu som, focando no alinhamento desses com o seu nó do norte. Não, é o seguinte, é o Sol, realmente. Porque imagina assim, se o Sol no nosso sistema solar deixar de brilhar, não tem mais nada no sistema solar. O Sol representa 98,5% de todo o sistema solar. As pessoas imaginam que o Sol é uma bolinha lá longe, né? Não. 98,5% de toda a energia do sistema solar é do Sol. Então, o mapa astrológico é a mesma coisa, o Sol tem que brilhar. O ator principal é o Sol. Agora, não é só o signo, é o signo, a casa, os aspectos, né? Aí vem toda a casa que rege, aí vem toda a interpretação, todo aquele conjunto. Mas, sem sombra de dúvida, dificilmente uma pessoa se sentirá satisfeita e realizada se ela não está atendendo aquilo que o som do mapa dela mostra. Agora, igual você é Sagitário, né, Rodrigo? Não é isso? Sim, sim. Então, tem que expandir, buscar conhecimento, fazer mídia, divulgação, tem que fazer isso aí. Imagina se eu não fizesse, não, eu vou ficar recluso aqui, vou estudar só para mim e tal. Não vai dar certo. Faz sentido. Chega lá na frente, aí você vai falar, pô, por que eu fiz isso? Eu devia ter feito aquilo. Cara, eu atendo um tanto de gente assim, com mais de 50, 60 anos. Então, estou falando assim, um conhecimento, vamos dizer, prático. Não é conceitual só, não, é prático. Sabe, a pessoa chegar numa idade lá na frente e dizer, pô, cara, eu devia ter feito diferente, é um pouco doído, sabe? É sofrido isso. É frustrante, né? A gente pode reclamar, eu vejo assim, a gente pode até sofrer por aquilo que a gente fez. Agora, a gente sofrer por aquilo que a gente deixou de fazer é mais difícil, é mais sofrido, é mais frustrante, como você falou, né? E sem energia depois, né? E sem energia para fazer, né? Vai fazer o quê, né? Opa, perguntaram do touro. Nutri Adriana. Você está no caminho certo, né? Nutrição é touro, né? Vamos fazer o quê, né? O touro tem que comer bem, se alimentar bem, qualidade de vida, conforto, dinheiro, segurança. O livro do Stephen Arroyo, Astrologia, os 4 elementos, eu acho aquilo ali, eu indico, o cara quer ter uma ideia, como é que é a minha astrologia, eu indico esse livro, lê ali, que o cara já tem uma visão geral da coisa ali, muito boa. Tá? Eu gosto da linguagem dele também. Muito boa.
Ô Maurício, só para finalizar isso, voltando para a questão das leis herméticas, a gente pode dizer que a espiritualidade trabalha dentro de uma simplicidade que a gente, enquanto ser humano, não alcança. E aí, dentro disso, a mágica ela está no movimento, ação, movimento, o movimento faz com que as coisas aconteçam. É isso, né? Ação, né? Movimento. Movimento. Não tem nada parado no universo. Já observou? Não tem nada parado, está tudo em movimento. E tem um detalhe, todos os astros se movimentam no sentido anti-horário. Todos no mesmo sentido. As espirais no céu são todas no mesmo sentido das espirais. Lógico, aí tem o hemisfério norte, o hemisfério sul, aí tem as características da materialidade. Então, a vida é movimento. A vida é movimento. Então, o mapa astrológico é uma fotografia de um movimento que continua o tempo todo, sem parar. Então, o desenvolvimento, a espiritualidade, o crescimento pessoal é movimento. O crescimento material é movimento. Tudo é movimento. E cada vez esse movimento, por conta da rapidez com que as informações circulam, esse movimento é mais rápido. As pessoas dizem, o mundo está acelerado. Não, não está. É que quando eu era criança, acontecia um negócio no Japão, a gente ia saber no dia seguinte. Que aí saía no jornal, negócio que vinha do telex, aí você lia no jornal, era uma novidade. Hoje você lê o jornal, você já sabe de tudo. Já ontem, na hora que saiu a notícia, eu já fiquei sabendo de tudo. Eu vou ler o jornal para saber a opinião de um, de outro, mas... Entende? Então, essa aceleração de Mercúrio, que veio, né, que é Urano, né, de Mercúrio combinar com Urano, ele acelerou o movimento. Então, o desenvolvimento hoje é numa velocidade mais rápida, né? Sim, aí pegando o gancho da pergunta da Tati, que ela falou em relação ao Sol, na verdade eu acho que essa busca por autoconhecimento é uma busca por um entendimento em qual movimento que eu me realizo, em qual movimento que eu consigo ascender, e aí se os planetas estão em harmonia para esse movimento acontecer, ou se vai ser um desafio fazer com que isso aconteça, né? Mas é isso, né? É isso. Porque assim, é movimento, né? Eu pego meu carro aqui e falo, vou para o Rio de Janeiro, aí vou na estrada, estou me movimentando, né? Aí chega uma hora e fala, não quero mais ir para o Rio de Janeiro. Eu vou parar o carro e dar ré, vai bater, né? Vai dar um acidente, né? Vai dar um desastre, né? Porque ele está vindo fora dos astros, né? Então, vai até o retorno, essa é uma coisa, vai até o retorno, entendeu? Aí faz a volta. Então, esse movimento da vida que os astros mostram. Tem eu quero mudar, tudo bem, mas vamos ver quando é o retorno, né? Você vai poder sair dessa estrada e entrar na outra para poder fazer a continuidade. Porque a vida da gente é um reflexo das escolhas que a gente faz, né? Não tem como. Inclusive eu atendi uma menina hoje, e ela tá mudando de carreira e tal, e aí tá pretendendo uma reconstrução. E aí dentro desse olhar, eu falei assim, olha, a sua casa 10, ela é resultado de uma história, de um movimento. Agora você quer começar outra história, tudo bem, mas você tem que entender que é uma construção. As coisas não acontecem do dia para a noite. Tem um movimento, existe uma lei. Porque às vezes as pessoas ficam achando que a gente vai ler o mapa, né? E vai dar uma chave mágica que vai resolver tudo para a pessoa no dia seguinte. E é isso que você está falando, é a mesma coisa da estrada. Tem que chegar lá para fazer o movimento. Mas é isso, viu? Muito legal aqui o papo. Mas acho que chegou na hora, né? Se eu pudesse, ficava aqui te alugando. Não é aluguel, não. É que é o seguinte, eu tenho amanhã, eu tenho que pegar eu saí de casa às 5 horas da manhã e ainda não fiz a mala, pô. Eu tenho que arrumar a mala, fazer as coisas para poder... Não, tá tudo certo. Tá bom? Te agradeço a oportunidade. Uma delícia falar com você. Um mega aprendizado, uma simplicidade e um entendimento fácil. Te agradeço, de verdade. Eu que agradeço a você e a todos que estiveram aqui. Tem gente chegando agora, mas assim... Aí assiste o que tá, não sei se fica gravado, não fica, acho que fica, né? Vou deixar gravado. O pessoal assiste aí, e muito grato, viu, para você e todos que estiveram aqui presentes. É isso aí, vamos seguindo com os astros, que eles estão acima das pessoas, acima de qualquer um. Está lá no céu, dando para nós uma mensagem do que é para ser. Um abraço, amigo. Valeu, Maurício, obrigado. Nada, tchau.